Eu quero pedir para orar por uma amiga minha que está doente. A tia Cris está muito doente. Oi. Você está doente? Você está com o quê? Vamos orar pela Ana Laura também. E mais alguém, gente? Alguém aí que tenha pessoas que precisam conhecer Cristo? Você sabe que a pessoa precisa conhecer, que ela não conhece, mas... Oi? Eu não conheço Jesus ainda. Será? Depois a gente pergunta. Depois você pergunta pra ele. Não, o Jesus está no céu. Jesus está no céu, mas ele também está no nosso coração. Um de cada vez falando. Sei. Você já pensou em orar por ele? Pela vida dele? Então, de repente é uma boa ideia. Todo mundo tem que orar por um amigo. Fala, João. O Antônio agora. Meu pai não está indo muito na igreja. Antônio, você está preocupado com isso? E ele também está machucado na perna. Tá quebrado. Mas ele achou isso. Não, ele torceu. Mas ele achou isso mais importante, né, Antônio? Então vamos orar pelo pai do Antônio. Mais alguém? Não? Quero uma pessoa aqui para orar pelo Rodoberto e uma pessoa para orar pelo pai do Antônio e pela saúde da Ana Laura, né? Foi você que falou. Não, eu oro pelo Rodoberto. E a tia Cris também para orar. Quem orar pelo e a tia Cris, e a tia Cris também. Quem pode orar pelo pai do Antônio? Pai do Antônio, o tio Álvaro. E a tia Cris, quem pode orar por ela? Eu oro por ela. Então vai lá, pode começar. Todo mundo de olhinho fechado. Pensa que poderia ser alguém da nossa casa, né? E a gente é irmão, a gente sofre. É pra gente sofrer com os que sofrem. Quando a gente é irmão em Cristo, a gente se preocupa com os problemas deles. A gente fica alegre também quando eles estão alegres, né? E agora a gente vai se importar também. Então todo mundo de olho fechado. Ana Laura que orar primeiro. Pode estar, então vamos lá. Olhinho fechado, vamos lá. Amém. Vai. Amém. O Natan vai orar agora, gente. Todo mundo de olho fechado. Tá? Pai do céu, muito obrigado por esse dia, pela nossa família. Nos abençoe, guarde, proteja. Cuide do Humberto que está doente. Faça que ele rapidinho fique com uma saúde boa. Abençoe todos esses que estão aqui. Obrigado porque o Senhor deu a condição da gente ter casa, aconchego, tudo de bom e ter privilégio de vir aqui. Amém. Em nome que a gente te diz amém. Amém. Vou orar agora. Eu tô falando. Agora a tia vai orar. Todo mundo de olho fechado. Precisava. Senhor Deus, o Senhor disse que é das crianças que saem perfeito louvor, Pai. Então recebe esse culto, Pai, aí no Senhor, direto no teu trono, Pai. Que os corações aqui, eles estejam abertos para receber a tua palavra. Senhor, eu te peço que visite, Pai, a tia Cris, que está com esse problema de saúde tão sério. Que o Senhor, Pai, esteja curando, Pai, e dando, Pai, paciência e alegria no Senhor, Jesus. Senhor, que a palavra fique nos corações e ela não saia. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Só propaganda. Semana que sábado que vem, todos juntos. A gente vai depois. A gente começou a ensaiar hoje a música do pai. A gente vai passar a música também para quem não pegou. E domingo é o último ensaio, já é o dia da apresentação. E no Tamo Junto a gente vai fazer uma lembrancinha do papai, ok? Então, tamo junto agora. Oi? É aqui na igreja.
você, né? Vou chamar. Você. Neto! Neto! Vem cá! Vem cá, você. Oi, mãe. Tô aqui. Eu tô aqui. Que fedor é esse? Credo! Nem quando eu achava que eu era um porco, eu fedia tanto assim. Neto, você passou a noite no lixo? Nada a ver. Eu nem tô fedendo. Quando foi a última vez que você tomou banho? Que dia é hoje? Não sei. Eu não lembro. Acho que foi na terça. Eu não sei de que mês. Eu não sei de que mês. Você tá querendo tanto que até matou minha flor! Não fui eu. Ah, vamos fazer um teste. Ô, Neto, Sabe da hora, mas não sabe do meio. entra e sai. Faz favor. Sai. Tá bom. Entra. Mãe, volta com mãe. Entra, Neto. Entra. Sai, Neto. Sai, Neto. Sai, Neto. Que fedor é esse, menino? Credo, mãe. Neto tá sujo igual o pecado. O que tem a ver o pecado com minha falta de banho? Não tá bom. Ah, então você admite que não tomou banho, né? Pode até ser. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sujeira e pecado não tem nada a ver. Tia, você pode contar uma história pra gente? Pode até contar. Mas eu vou agora dar um banho nesse menino! Ih, o Neto tá parecendo Cascão, né? Não, mas... Tá igual Cascão, né, gente? Oi? Não, mas pegamos tudo. É, você fala tão... Só que Gastão deixa os olhos vivos. Pois é, vamos sentar, Linha. Agora a Olha, gente Daniel, vai. gente, eu vi que deve ele. Agora a gente vai. Chama os cacos. Agora a gente vai conversar algumas coisas aqui. Aninha olhando pra tia. Todo mundo olhando pra mim. Olhando pra mim, olhando pra mim. Todo mundo olhando pra tia. Agora chegou uma parte importante do que fazer. Isso que foi uma mensagem pra gente. Mas a gente vai descobrir por quê. O que essa história pode melhorar a nossa vida? Claro, né? Aqui é saber que Tem que tomar tem banho. que tomar banho, né? Mas a gente... Ah, todo mundo tem que tomar banho. É, mas isso é uma coisa que a gente aprende na escola aí, né? A gente tá aqui aonde? A gente tá na igreja. E quando a gente vem à igreja, a gente vai vir para aprender mais do que só coisa do que apenas tomar banho, né? A gente vai tirar uma lição dessa história. Mãe, qual a música do sabão? Vocês, depois a gente pode cantar no final. Vocês acham que é bom, que é legal alguém ser rejeitado assim por causa do cheiro? Já aconteceu com vocês isso? De vocês chegarem perto e todo mundo sair? Já aconteceu? Alguma situação assim? Às vezes chulé, ninguém vai falar, né? Debaixo do braço, CC, nem vamos, aqui não tem isso, né? Mas tem gente que não gosta de escovar dente, vai falar. A gente até desmaia. E olha, a tia é dentista e vocês não sabem quanta gente que não escova a língua. Se não escovar a língua, sua mãe também é. Então, deve ser super complicado isso, né? Mas vocês já ouviram falar de uma doença chamada lepra? Sim. O que vocês sabem sobre lepra? Sim. O que vocês sabem sobre lepra? Antigamente não tinha cura, a gente falou a verdade. Mas o que? O que acontecia com a pessoa com lepra? Não só dos dedos da pessoa, ela perdia pedaço do nariz, tudo que fosse pontinha,
orelha, nariz. A lepra é um bichinho que ele, naquele tempo, antigamente, no tempo de Jesus, quem tinha lepra era considerado imundo e impuro. A gente vai ler um texto aqui e depois eu vou explicar melhor para vocês. B e Davi vão ficar bonitinho, prestando atenção na história. No final pode ter pergunta, hein? Essa história está em Marcos. Eu vou contar, eu quero todo mundo atentamente olhando para mim, tá? Essa história está em Marcos 1, 40 a 45. Peraí, deixa eu te achar. Marcos 1, quem está de Bíblia aí pode procurar. Marcos, olha, prestem bem atenção. Aproximou-se dele quem será? De quem será? Aproximou-se dele, gente. Jesus. Estava falando de Jesus esse texto. Lucas, bonitinho, olhando para ti. Aproximou-se 40, 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e tudo ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder entrar publicamente em qualquer cidade. Permanecia fora, em lugares ermos, de toda parte vinham ter com ele. O que aconteceu aqui nessa história? Jesus estava andando, né? Jesus estava no início do ministério dele. Ele estava começando a aparecer como com o propósito que ele tinha vindo fazer aqui na terra. E a Bíblia fala que um homem leproso, como eu disse, naquele tempo, se a gente lê o livro de Levítico, tem leis sobre leprosos. Vocês sabiam que leproso tinha que morar fora da cidade? Leproso não podia tocar em ninguém. Isso significava que um leproso não podia receber abraço, não podia ser beijado, não podia dar um cumprimento de mão. Ele era uma pessoa que vivia sem carinho, nem a família podia. Porque como a lepra, essa doença, não tinha cura, a pessoa podia pegar a doença. Quando um leproso passava perto de alguém, alguém gritava assim: imundo! Olha um imundo ali! De repente, todo mundo corria para o outro lado. Se ele estivesse ali na direita, todo mundo corria para a esquerda. E vice-versa. Então, essa era a vida desse homem. Será que era uma vida fácil? Morar sozinho, geralmente eles moravam em cavernas, tinha um lugar lá separado para leproso. Será que era fácil? E como é que vocês acham que era o coração? Pedaços do seu nariz caindo, dos dedos caindo. Segundo, a pessoa viver sem carinho, sem abraço? Tem no Velho Testamento. Então, gente, pensa como é que está esse homem. Esse homem está muito triste, né? Só que esse homem, quando ele ficou sabendo de Jesus... Eu já ensinei para o meu irmão e é triste. Deve ser triste, né? Você não ensina nada. Só que... Não é assim. Senta para ajudar ele. Só que esse homem ficou sabendo que Jesus estava passando lá, perto dele. E esse homem, ele teve duas coisas. Eu quero que vocês decorem isso. Ele teve fé. Ele teve fé. Mas ele teve ousadia. Por quê? Ele era proibido de se aproximar de alguém. E ele se aproximou de Jesus. E ele teve humildade. Humildade para reconhecer que ele não conseguia resolver o problema dele. Humildade para reconhecer que tinha diante dele um homem que poderia curá-lo. Para isso precisa de humildade. Para você olhar para um homem como você, porque Jesus era um homem, Jesus era vestido de maneira simples. Jesus não andava com roupa de rei, ele era rei. Jesus podia ter a maior carruagem, aquela coisa que fala
aquele cara é o cara, hein? Imagina ele com uma Ferrari, se fosse hoje em dia, um Porsche, né? Para as pessoas falarem assim, nossa, que homem importante. Jesus não. Jesus andava com as roupas dele, as roupas simples, deviam ser até, né? As roupas que não chamavam muita atenção. E a pessoa que olhava falava assim, esse vai me curar. Mas por isso precisou de humildade, porque ele falou assim, não, esse homem, ele é diferente. Esse homem tem poder. E aí Jesus falou uma coisa engraçada, que Jesus fazia umas coisas, gente. O cara estava lá todo cheio de lepra, né? E Jesus fala assim, você quer o quê? Você quer que eu te cure? Mas Jesus queria ver a ousadia dele de falar assim, eu creio no teu poder. Ele fala assim, eu quero, me cure. E ele falou assim, eu quero que você fique curado. E na mesma hora, o homem, a lepra era esbranquiçada, né? As coisas que vão cair vão ficando meio brancos. Ainda bem que hoje existe cura. Na mesma hora cresceu onde tinha caído e ele ficou limpo. E Jesus dá para ele 2 ordens. Jesus, claro que o homem ficou assim maravilhado, né? Jesus dá 2 ordens para ele. Ele fala assim, olha, não conte para ninguém que eu te curei e vai lá e se apresenta para o sacerdote no templo. Mamãe, a primeira é meio difícil. Tia quer que senta. Gente, a tia não quer que deita, tá? A tia quer que senta. Pode falar, Antônio. É mais esquisito uma pessoa tocar e curar. Muito. É esquisito para um homem normal, né, Antônio? Mas para uma pessoa que criou o planeta Terra, que criou todo o universo, que criou todas as coisas, curar de lepra não é nada, né? Ele é muito poderoso. E Oi. não tinha alguém por perto pra ver se ia ser meio estranho, não? Eu acho que não, porque ele pediu para não contar para ninguém. Lucas, vira pra Não frente. tinha ninguém deitado. Não, E também acho que porque não. tem ninguém, né? E aí, só que o homem faz o contrário. Ele desobedece Jesus, porque Jesus tinha falado isso com um propósito. Gente, eu tinha que ir sentado, por favor. Jesus tinha falado isso com um propósito. Por quê? Jesus estava começando o ministério dele. E, por causa que Jesus não queria ser visto como aquele curandeiro. Jesus tinha muita coisa para falar. Jesus tinha muita coisa para ensinar. Ele queria que as pessoas ouvissem a mensagem dele. Por isso que ele pede. Só que ele... Antônio, senta. Só que ele foi e contou. Aí Jesus não pôde entrar naquelas cidades. Ele teve que ficar fora das cidades. Porque se ele entrasse, havia uma multidão e não ia dar para Jesus entrar na cidade. Então, essa história, ela tem uma coisa para falar pra gente. Que é o quê? Assim como a lepra traz insensibilidade, tá? Por exemplo, a pessoa está com lepra na mão aqui. Se você corta com uma faca, a pessoa não sente nada. E a gente vai agora pegar a lepra e vai pensar que isso como se fosse o nosso pecado. Vamos supor que você é leproso. Porque a gente não é pecador? Não é, Davi? A gente não é pecador? Oi. É que o meu pai já cortou um dia dele com faca. Mas doeu, né? Na lepra não dói. Pensa agora que todo mundo aqui tem lepra. Pensa como seria. Você espeta no lugar e você não sente dor. A mesma coisa vai acontecendo com o pecado, Eda. Olha, eu fiquei. Você machucou, meu filho? Deixa eu te abrir. Ainda bem que você já sarando, né? Você sara rápido. A mesma coisa acontece com o pecado, gente. O pecado, Antônio, senta, filho. O pecado tira a nossa sensibilidade. O que é isso? A gente para de se importar com o que o Deus está sentindo e com o que as pessoas estão sentindo ao nosso redor. Por exemplo, se você começa a se achar melhor do que o outro, né? Eu não vou brincar com aquela pessoa ali, não. O pecado vai fazendo você perder a misericórdia, você vai ficando insensível e você não está nem aí para o que Deus pensa disso, porque Deus fala que Ele fez todo mundo igual. Imagina, meninos, olhem para cá, imagina que você fosse um leproso e as pessoas não quisessem ficar ao seu redor, né? Então o pecado, ele traz insensibilidade, ele tira a nossa capacidade de ver a dor que Deus sente quando a gente erra,
quando a gente não está nem aí para Ele, quando a gente não quer passar tempo com Ele, né? Como a gente passa tempo com Deus? Como a gente desfruta a companhia dele? Passar tempo com Deus? Orando, lendo a Bíblia e comendo, né? Comendo é bom, né, Aninha? Mas quem aí não precisa responder para mim, você vai responder para você. Você tem tido o hábito diário, né? Eu não sei ler, mas não precisa saber ler. Chama alguém de casa que sabe ler. Quem tem aí o hábito de todo dia ter um tempo com Deus, ter um tempo de meditar na palavra dele, de falar com ele. Oi. Isso. É o que a Aninha falou. Mesmo quem não sabe ler, você vai responder para você. E isso, gente, quanto menos tempo a gente passa longe dele, menos a gente quer saber do que ele pensa, menos importa o que ele pensa. Você está entendendo? Quanto menos você conhece ele, quanto menos você não sabe o que está escrito aqui, ó. Deus fala para não mentir? Mas eu vou mentir. A gente fica assim. Mas graças a Deus... Mas graças a Deus, Davizinho, vamos sentar, olha que a tia falando aí pra você, ó. Tá acabando já. Graças a Deus, a Bíblia fala aconteceu uma coisa que nos livra, gente. Se não tivesse acontecido isso, a gente estava frito. Imagina? Ser frito numa frigideira. Porque aqui, nessa sala, lá dentro da igreja, em todo o planeta, todo mundo tem essa doença, essa lepra chamada pecado. Todo mundo tem essa capacidade de não sentir dor, não sentir a dor do pecado. Se todo mundo comer, você fica com dor de barriga. E de dente também. Só que em 2 Coríntios 5:21, presta bem atenção, gente. Olha o que Cristo teve que fazer, Natan. Olha o que Cristo teve que fazer. Tá lá, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Tá lá em 2 Coríntios, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem que não conheceu o pecado? Quem não conheceu o pecado? Quem veio na terra que não conheceu o pecado? Ninguém. Teve uma pessoa que veio na terra e que nunca pecou. Jesus. A Bíblia está falando que ele se fez lepra. Ele se fez lepra para que a gente fosse limpo. Então, quando a gente vem com o nosso pecado, imagina, quando você vem com a nossa lepra, é como se ela passasse para Jesus. E aí você fica limpo. Ele se fez pecado por nós. Para que a gente, só que não é lepra, né? Graças a Deus, mas é uma coisa muito pior. Porque o pecado, ele é muito pior do que a lepra. Porque o pecado nos separa ele separa a gente de Deus para sempre. E aí Jesus veio, se fez nosso pecado. É como se Deus tirasse todo o seu pecado, jogasse em Cristo, lá naquela cruz. Jesus, sabe, Lu? Lá naquela cruz, quando Deus olhou para Jesus, ele viu um homem cheio de pecado, mas os pecados do mundo inteiro não eram os pecados dele. Ele se fez pecado para que o jeito certo de Jesus ficasse em nós. Jesus transferiu o jeito dele certo de ser, o jeito sem pecado. Quando Deus nos olha, ele olha a gente puro, mesmo a gente tendo o nosso pecado. Mas ele olha como se ele visse Cristo em nós. É por isso, gente, que a gente não frita na frigideira. Porque Jesus, quando Jesus vive em nós, quando Jesus vive em nós, ele dá pra gente toda a história de bondade, de perfeição que ele tinha, e a nossa passou pra ele na cruz. Só que ele ficou lá na cruz cheio de pecado? Não. Ele ficou na cruz cheio de pecado, sim ou não? Não. O que aconteceu com ele? E ele prometeu o quê? Ele vai voltar. Você acha que ele vai voltar como um homem sofrido, cheio de machucado, triste? Não. Ele vai voltar em glória.
Ele vai voltar nas nuvens em glória e todos os que confiaram nele, que colocaram a confiança em Cristo, vão subir com ele nos ares e a gente vai viver eternamente com ele. Ele fez essa promessa e Jesus não é homem para mentir. Ele falou e ele vai cumprir. Ele está voltando, tá? E isso é para a gente ter medo da volta de Jesus ou ficar feliz? É para a gente ficar feliz. Vai acabar os problemas, Humberto? Vai acabar as doenças. Não é ruim ter gente doente perto, né? Vai acabar. Pois é. Mas lá não vai ter mais esse problema. Vai todo mundo ficar saudável para sempre. Minha mãe disse que lá no céu você sobe numa montanha e desce, não sai nenhum suor. E não cansa. A Bíblia fala que a gente vai correr e não vai cansar. Vai ser igual a gente. Ver com bolha, será? Vamos ver o que vai ter lá. Então que fique gravado no coração de vocês. Jesus é capaz de limpar. Assim como ele limpou a lepra do homem, ele é capaz de limpar a gente para que a gente seja visto como limpo diante de Deus. Ok? Vamos orar? Todo mundo de olhinho fechado? Todo mundo de olhinho fechado. Quero todo mundo de olhinho fechado, todo mundo. Vou esperar. Isso. Deus querido, obrigado pela tua palavra que é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante, Pai, que espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, Pai. Senhor, ela foi exposta aqui para essas crianças, muitas que já ouviram várias vezes, mas ela é sempre viva a ponto, Pai, de ser transformada, Pai, até na nossa visão, Jesus. Senhor, que a sede da justiça, Pai, da justiça de Cristo habite no nosso coração, Pai. Que nós, Pai, mesmo crianças aqui, adolescentes e adultos, a gente se arrependa, Pai, dos nossos erros diários, Pai, que a gente queira passar mais tempo com o Senhor, porque o Senhor se fez maldição em nosso lugar. O Senhor estava naquela cruz e foi depositado toda a nossa sujeira, toda a nossa doença. Foi depositado lá tudo que desagrada a Deus. E, Senhor, muito obrigada por isso. Muito obrigada porque através do Senhor nós podemos viver. Em nome de Jesus, amém. Quero conversar com os dois.